O que é um CDB? Como, quando, por que investir nele? Olá, sou Carlos Sampaio, consultor e educador financeiro. Então vamos falar sobre uma modalidade de investimento das mais tradicionais. É o CDB, Certificado de Depósitos Bancários. O objetivo é levar você mais conhecimento e esclarecimento sobre produtos financeiros. Então, com conhecimento, você saber montar a sua carteira de investimentos. Escolhendo dentro, então, das várias alternativas existentes que a gente conhece, que sabe que tem por aí. O CDB é um dos produtos que deve fazer parte da sua carteira. O primeiro passo para investir em CDB é verificar, primeiro, onde você está investindo o seu dinheiro atualmente. Qual a rentabilidade que você está obtendo nesses investimentos, nessa carteira. Além disso, você deve ter um objetivo final, projeto de vida, enfim. Exemplo, quero investir por 1 ano para uma viagem. Está aí um exemplo. Pois bem, então, quando você compra um CDB, você está fazendo um investimento em títulos de renda fixa. Isso é importante saber. Os CDBs são títulos emitidos por bancos. São 3 tipos classificados quanto à taxa de rentabilidade. Pré-fixado, pós-fixado e títulos com parte fixa mais índice de inflação, que é o IPCA mais conhecido. Os CDBs são criados quando os bancos então precisam captar dinheiro para as suas operações de crédito de modo geral. Então eles emitem e vendem esses papéis. Em outras palavras, eles pegam o seu dinheiro, lhe dão um papel e lhe pagam juros. Se diz que você comprou um ativo do banco. Depois, segue-se a corrente financeira, né? Os bancos emprestam o seu dinheiro para terceiros, recebendo juros também, juros maiores, claro, do que eles pagaram. Explorando um pouco mais sobre a rentabilidade, então temos, número 1, pré-fixada. É quando você já sabe quanto vai ganhar de juros no final. Exemplo, você comprou um CDB que paga 10% ao ano. No final de um ano, se investiu R$1.000 e resgatar no vencimento, irá receber R$1.000 mais R$100 de juros antes do imposto de renda. Número 2, pós-fixado. Ele muda de acordo com a variação de um índice. O índice de referência normalmente e mais usado é o CDI. Então você ganhará um percentual do CDI. Isso quer dizer que, ao comprar um CDB pós-fixado, você terá uma rentabilidade parecida com a variação da Selic. Para saber mais sobre o que é um índice CDI ou Selic, eu te convido a assistir um vídeo específico que fiz recentemente. Veja o link aí na tela. Mas é preciso ficar atento ao seguinte também. O percentual que será pago do CDI pode variar de banco para banco, dependendo do valor investido e da negociação efetuada. Existem instituições que oferecem uma rentabilidade de 80% do CDI, enquanto outras pagam 115%, por exemplo, do CDI. Por isso, a recomendação é pesquisar com cuidado antes de decidir pela instituição que você irá fazer a sua compra. 3. Outro tipo de CDB é aquele cuja remuneração varia de acordo com um índice de inflação, o IPCA, e mais uma taxa de juro pré-fixada. É semelhante aos títulos do governo do Tesouro IPCA, por exemplo. Exemplo, você ganha 5 a 6% fixo mais a inflação do período entre a contratação e o resgate. E os riscos? Bem, o único risco que você tem nesse investimento é se você comprar um CDB de valor maior do que 250 mil por CPF no mesmo banco. Até esse valor de 250 mil você está segurado contra perdas no caso do banco ir à falência. Por isso, respeite esse limite para investir com mais segurança. Caso queira investir mais do que isso, divida o dinheiro em vários bancos. Agora, 2 dicas importantes para você ter a maior rentabilidade. 1. Quanto maior o valor do investimento, mais alta pode ser a taxa de juros que você vai obter. Número 2. Investir em CDB em bancos pequenos, tendo conta numa corretora independente, também você tem mais possibilidades de maior rendimento do que nos bancos grandes. Como investir em CDB? Qual o seu objetivo? É uma pergunta. Bom saber disso. É para reserva de emergência? Projeto de vida de até 10 anos? Exemplo. Se for emergência, você precisa ter liquidez diária, mas cuidado, porque neste caso, CDBs têm que ter liquidez. Faça a comparação e escolha CDBs com rentabilidade maiores do que papéis que você já tem. Olhe sua carteira de investimentos, sua planilha e veja a média de rentabilidade que você tem nela, comparando com produtos parecidos no mercado.
Então escolha CDB que pague acima do que você então tem lá. Exemplo, compare CDB pré-fixado com seus produtos em carteira pré-fixado. O CDB pós-fixado com seus produtos de renda também pós-fixado. 3. Faça a escolha do banco emissor de CDB que você quer comprar. Saiba que você não precisa escolher o banco onde você tem conta. Pesquise os bancos que oferecem a maior remuneração. O melhor é ter uma conta em uma corretora. Eu sempre penso assim. Eles têm lá suas plataformas de distribuição de CDB de diversos bancos e que facilita então a sua pesquisa. Encontrar a melhor taxa pode fazer uma grande diferença no longo prazo. Número 4, pesquise o tipo de título que você vai comprar. Ok? Bem, para você escolher o CDB pode ser pré, pós-fixado ou indexado no índice de inflação. Os pré-fixados são indicados quando a taxa de juros está alta, mas existe uma tendência de queda. Exemplo, se os juros hoje estão 13% ao ano e se a tendência diz que estará 10% em um ano, você pode comprar título pré-fixado com ganho acima de 10%. Já os pós-fixados, de modo geral, são indicados para quando a tendência da taxa é subir ou permanecer alta. Você então estará acompanhando a escalada de juros altos na economia. Para a reserva de emergência, em que o mais importante é liquidez, você pode, mesmo assim, numa situação dessa, seguir a taxa Selic, mesmo que ela esteja em queda, com um produto do tipo o Tesouro Selic. Já o CDB, que paga um índice de inflação mais juros, o indicado é para quem quer se proteger, na verdade, a longo prazo da inflação e ter, então, um ganho real. 5. Negocie a taxa de rentabilidade antes de confirmar a compra. Isso é importante. O retorno dos investidores costuma variar de acordo com o tamanho do banco. Os maiores pagam menos. Isso acontece porque os grandes bancos já têm várias fontes de captação de recursos para suas operações de crédito. Se o banco quiser pagar menos de 95% do CDI pela aplicação, desista. Escolha emprestar dinheiro, então, ao governo e compre lá, então, títulos do Tesouro Direto, que você vai ganhar mais. 6. Custos, taxa de administração, IOF e imposto de renda. Uma das principais vantagens do CDB é que nele não é cobrado nenhuma taxa de administração e, bom, ao contrário do que acontece com os fundos de renda fixa ou títulos do Tesouro Direto, por exemplo. Lá você tem taxa de administração. Você terá apenas IOF se você fizer o resgate em menos de 30 dias. Ou o imposto de renda, nesse caso, quanto maior o prazo de resgate, menor o imposto. Veja uma tabela para a gente relembrar. Até 180 dias, 22,5%. 181 a 160, 20%. Depois, abaixo, reduzindo até mais de 2 anos, com 15%. Para finalizar e resumindo, CDBs são indicados para reservas de projetos de vida. É importante você ter na sua carteira sempre esse investimento. Procure aqueles que pagam o mínimo a variação do CDI. Entenda a diferença entre os 3 tipos, que é o pré-fixado, pós-fixado e o fixado mais inflação. Entenda a tributação, quanto maior o prazo, melhor. Era isso por hoje, ok? Te convido a te inscrever lá no meu canal no YouTube, deixando lá seus comentários, ok? Faça parte ativa dessa rede de educação financeira, comentando. Também curta a página Facebook e blog Sampaio Sucesso Financeiro. No mais, um grande abraço, sucesso e prosperidade.